estar aqui com todos vocês. Vamos ler aqui, vai ser uma breve meditação num dos salmos mais conhecidos da Bíblia toda, que é o Salmo 23. Então, quem tiver com Bíblia, quiser abrir, é um daqueles salmos que todo mundo conhece, muitos sabem de memória, e, querendo ou não, é um salmo que trouxe conforto aos cristãos em várias épocas, em várias eras, em vários momentos diferentes. O salmo começa dizendo que é um salmo davídico, escrito pelo próprio rei Davi, e a gente também consegue implicar, né, chegar na conclusão, que também era um salmo que trazia muito conforto ao próprio Davi. Ele que era um rei, mas também era um guerreiro, e passou por todo tipo de coisa na vida dele, e ele escreve esse salmo. E a gente vai meditar nesse salmo, pensar nele, mas que é um salmo que traz um conforto, traz uma serenidade ao coração. E aqui a gente tem um guerreiro, um rei, que olha para o seu Deus e fala que é o meu pastor. Faz essa imagem tão bela. Mas vamos começar lendo o salmo e a gente vai meditando, pensando nisso ao longo do texto. Então, imagino que já tenham conseguido abrir, e aqueles que sabem de memória vão me acompanhando assim. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que o Senhor está escrito tudo em letra maiúscula, né? Então, isso, quando está na Bíblia, muitos de vocês sabem muito bem, quer dizer que é o nome Yahvé, o nome Jeová, o nome de Deus. Então, não é só um Deus, é o Senhor, nosso Deus. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi foi um pastor, e naquela época o trabalho pastoril, o trabalho de ser pastor, era um trabalho baixo. Normalmente era dado para o menor de uma casa. E era o próprio caso de Davi. Ele, que era o menor de todos os irmãos, o mais jovem, ele era o pastor das ovelhas. Porque ser pastor não é fácil. No caso, tanto pastor no ministério, mas aqui nesse caso um pastor de ovelhas. Não é um trabalho simples. O pastor, ele tem que acordar cedo, se ele realmente dormiu, porque mesmo de noite tem tarefas ali. Aí, naquela época e naquela localidade, era uma região deserta, então encontrar água não era fácil. As ovelhas demandam muito cuidado. Elas são muito dependentes, né? Precisam sempre de alguém fazendo alguma coisa por elas, então elas não sabem viver bem sozinhas. Os pastores também tinham que estar sempre alertas, porque as ovelhas não sabem se defender, e era um trabalho muito difícil. O pastor era o médico das ovelhas, ele era quem cuidava das ovelhas, ele era quem trazia comida, ele era tudo. E aqui a gente tem: o Senhor é o meu pastor. E como eu amo esse artigo aqui, o meu pastor. Davi poderia ter escrito que o Senhor é o pastor de Israel. Isso estaria certo. O Senhor é o pastor daqueles que o temem. Isso também é verdade. Mas ele quis colocar aqui que o Senhor é o meu pastor. Ali, o meu. É ele que cuida de mim. Ele cuida do seu povo, isso é verdade, mas ele também cuida de mim, indivíduo. Eu, Daniel, e nesse caso, Davi. Então o Senhor é o meu pastor. E o que isso significa? Vai para o próximo versículo. De nada terei falta. De nada terei falta. Assim como um filho de um fazendeiro de maçãs nunca tem falta de maçã, tendo o Senhor como pastor, nada terei falta. Porque, como a gente disse aqui, o pastor é o médico das ovelhas. Ele, além do médico, ele também é quem alimenta, ele que faz tudo. E ali ele diz: se o Senhor é o meu pastor, então de nada terei falta. A gente pode confiar nisso para a nossa vida, que o Senhor cuida da gente, e porque é o Senhor cuidando da gente, que aquilo que a gente precisa no momento, Ele traz. Então, segundo o versículo diz: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Eu estava lendo um pouquinho para preparar essa pregação, um pouquinho como funciona o trabalho pastoril, né? Ser um pastor nesse sentido. E é muito interessante que as ovelhas não repousam muito fácil. Elas estão sempre em alerta, porque, querendo ou não, elas são muito frágeis. Então, por causa disso, por exemplo,
Se ela sente que tem um perigo iminente, ela não repousa. Se ela está com fome, ela não repousa. Se tem muitos insetos, moscas, coisas parecidas, ela também não repousa. Se ela está com sede, não repousa. Em resumo, ovelhas são muito difíceis de repousar. E aqui a gente tem o pastor que em verdes pastagens, isso é tão bonito, né? Tão reconfortante imaginar essa cena. Em verdes pastagens me conduz às águas tranquilas. Águas boas, né? Still waters. Tranquilas. E isso também é interessante porque ovelhas não podem beber água corrente, porque elas se assustam. Para você ver como é um animalzinho interessante, né? Então, mas em águas tranquilas. E me faz repousar. Perto do pastor, a ovelha está tranquila. E esse é outro ponto do Salmo que a gente tem que meditar. Porque ao mesmo tempo que a gente crê que o Senhor é o nosso pastor, a gente também tem que nos colocar nessa dependência dele. A gente muitas vezes quer ser independente, não, eu consigo cuidar da minha vida sozinho. Mas o que esse salmo está falando é que a gente precisa confiar no pastor e ser dependente dele. É como um castelo muito grande, muito bonito, mas que você só consegue entrar se você se agachar e entrar pela pequeníssima porta. A gente tem que entrar de joelhos. E é assim também. Para ter o Senhor como nosso pastor, a gente tem que olhar para a gente também como essa ovelha, dependente dele. E diz o seguinte: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é tão interessante que ao longo da Bíblia toda a gente vê isso, que Deus faz por amor do nome dele. E a gente confia nisso. Isso é uma pedra dura que a gente consegue se estabilizar. Porque se ele não vai guiar na vereda da justiça simplesmente baseado, por exemplo, na minha justiça, no quão bom eu sou, ou no quanto... porque na vida as coisas são... Às vezes eu estou confiando mais em Deus, às vezes eu estou menos, às vezes eu me sinto mais justo, às vezes menos. Muitos dias temos dias ruins. E não é baseado nisso que o Senhor guia a gente, mas é por amor do seu nome, por amor de si mesmo. Então, é uma pedra dura que a gente consegue se sustentar. E aí ele continua. E essa é uma das partes mais importantes e fortes do versículo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vida com Deus não tira de nós esses vales. Na vida com Deus tem esses vales. E o Salmo não está falando que não é. Ele não está falando, o Senhor, o seu pastor, não vai ter vales. Tem vales. Mas mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. E volta naquilo que eu falei, uma ovelha, ela por si só é um animal muito, muito indefeso mesmo. Uma ovelha, ela, por exemplo, quando aparece um lobo ou qualquer outro predador, ela não foge. Ela nem mesmo ataca. Ela fica parada, tremendo. E se tiver outras ovelhas, elas se juntam. E aí deixa o predador escolher a mais suculenta delas. Mas aqui, a gente sabe que na vida do cristão não é assim. Por quê? Porque tu estás comigo. Não temerei perigo algum. Então os perigos são reais. O vale é real. Mas a gente também confia que o pastor está conosco. E aí a gente não precisa temer perigo algum. Porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso é tão belo. A vara e o cajado. Então, ele guia as ovelhas. Então, se uma ovelha começar a ir para o outro lado, ele puxa de volta. Então, a gente confia que ele está nos guiando. Mas também qualquer mal que chega, ele também tem a vara para defender os seus. E aqui ele continua: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então aqui a imagem já muda para de um banquete. E normalmente quando se está à vista dos inimigos, normalmente se come rápido. Normalmente, imagina-se numa guerra, por exemplo, que os soldados não têm tempo, eles colocam tudo para dentro e vão lutar. Mas o cristão, no caso próprio Davi aqui,
mas mesmo à vista dos inimigos, ele confia que o Senhor está com ele. E o Senhor prepara um banquete e o honra, mesmo à vista dos inimigos. E aqui ele continua: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então a gente pode confiar na bondade e a fidelidade do Senhor, na fidelidade que ele disse, e é isso que é confiar na fidelidade dele. Ele disse, se ele disse, ele vai fazer. É como uma criança que o pai fala: eu vou te dar o brinquedo. E a criança sabe: não, meu pai vai me dar o brinquedo. E o mundo pode estar acabando, mas se o meu pai falou, ele vai me dar o brinquedo. É simples. E a gente confia na fidelidade do Senhor. Ele, todas as vezes, cuidou da gente. Ele vai cuidar de novo. Todas as vezes ele sustentou a gente, ele vai sustentar de novo. Então, a fidelidade do Senhor acompanhará todos os dias da minha vida. E assim também a bondade dele. Porque é verdade que a gente olha para a nossa vida e a gente: não, Senhor, mas hoje, dessa vez eu não sou merecedor. Como se a gente fosse nas outras. Mas mesmo assim, é a bondade do Senhor que nos acompanha. É Ele que olha para aqueles que são indignos e mesmo assim diz: não, eu sou bom. E aqui, de novo e de novo e de novo. Assim como o pastor que Jesus conta, que mesmo a ovelha indo para longe, tentando fugir, indo para fora do aprisco, o pastor, em sua bondade, na sua misericórdia, na sua fidelidade, ele vai lá e busca de novo. E aqui diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outras versões dizem que eu habitarei na casa do Senhor todo o meu viver. E também é sobre isso. É sobre habitar na casa do Senhor. É estar junto dele todos os dias e confiar que ele está junto da gente. E aí, como eu disse, é uma breve meditação, mas que eu acredito que conforta muito cada um dos nossos corações. E eu agora passo para João 10, que diz o seguinte, no versículo 11. Agora Jesus falando, não mais Davi, e Jesus, ele, sabendo que a sua audiência, os discípulos ali, e os próprios fariseus e todo mundo ouvindo, eles, sendo judeus, conheciam aquele texto de Davi, o Salmo 23. Eles sabiam dessa imagem de Yahvé, de Jeová, como o pastor. E Jesus olha para isso e ele diz no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha livre e espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. É um texto longo de Jesus falando do bom pastor, e a gente só vai em algumas partezinhas mais importantes para esse sermão de hoje, mas, primeiramente, ele é o bom pastor. E ali Jesus, ele pega esse imaginário já do povo judeu, de Yahvé como pastor de Israel, e ele diz: eu sou esse bom pastor. Jesus é o nosso pastor. E ele diz aqui: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então a gente volta lá naquele primeiro versículo que diz que o Senhor é o meu pastor, e a gente coloca para a gente. Aqui também Jesus fala isso: eu conheço as minhas ovelhas. Os pastores, eles davam nomes às suas ovelhas e chamavam pelo nome. E assim Jesus é com a gente. Ele conhece cada um de nós. E a gente pode dizer: o Senhor, Jesus, é o meu pastor. E aqui continua, que diz o seguinte: o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E Jesus, ele não fez nada nos faltar. Nada nos faltar.
E o preço para ele ser esse bom pastor foi a vida dele. Ele morreu por nós. E essa passagem, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, foi para ele ser o nosso bom pastor, que a gente pode confiar. E ali Jesus pagou toda a dívida do nosso pecado. Toda a sombra de morte, todas as trevas que eram para atingir a gente, atingiram nele. Ele morreu e, como ele disse, eu dou a minha vida, mas para retomá-la, ele também ressuscitou. Ele também ressuscitou. Jesus morre naquela cruz. Ele morre por cada um de nós. E essa é uma parte que eu enfatizo, mas que é importante para mim, que ele não morreu só no sentido corporativo da coisa. De tipo, ele morreu por gente pra caramba, muita gente. E isso é verdade. Mas ele também morreu pelas suas ovelhas, que ele conhece. E que elas dizem, ele é o meu pastor. Então Jesus morreu, sim, pela sua igreja, sim, pelo seu povo, mas também pelo Daniel, também pelo Rafael, também pelo Norton, pelo Davi, por cada um de nós. Ele morreu. E a gente confia nisso. E ele deu a vida pela gente. Se ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, Deus entregou o que ele tinha de mais precioso por nós. Quem dirá as outras coisas? O que mais vai faltar? Então, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nessa meditação, que foi uma breve meditação, mas nesse que é um dos versículos mais bonitos, a gente consegue ver o próprio Jesus e o seu grandíssimo amor por nós. E é isso. Não, eu sei que não é muito longo, é um pouquinho breve, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou fazer uma oração, e é isso. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui. Pai, muito obrigado, porque Jesus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E o Senhor está conosco, Pai. O Senhor nos guia em cada um dos momentos mais difíceis, Pai. O Senhor nos leva a águas tranquilas. E a gente pode confiar que o Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Quem dirá cada uma das outras coisas, Pai? É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ama e que cuida de nós. Muito obrigado. Abençoa muito essa igreja, Pai. Abençoa o pastor Norton e cada um dos que estão aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guia-nos no caminho da justiça, por amor do Teu nome. E muito obrigado, Senhor, por ser o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Agradeço muito a oportunidade e Deus abençoe cada um de vocês. Não. Se alguém precisar de oração, amém. Você precisa de oração, venha em nome de Jesus. Daniel vai orar. Amém. O Daniel vai orar. Nós sabemos que o Senhor, como é o pastor dele, vai operar através dele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele é quem me guia.
O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.